A Igreja Assembleia de Deus em Campina Grande é atualmente a maior denominação evangélica com o número de membros da cidade. São mais de 13 mil pessoas que colaboram com o crescimento da obra do Senhor no município. Mas tudo isso só foi possível graças ao irmão Manuel Francisco Dubu, o primeiro homem batizado com o Espírito Santo no país. Quando nós falamos de 90 anos da Assembleia de Deus, nós não poderíamos deixar de falar do nosso primeiro militante, conhecido como nosso querido irmão Manuel Dubu, que em sua história diz que ele aceita Jesus em 1907, na Igreja Presbiteriana. Aceitando Jesus, Manuel Dubu vai para o estado do Pará e, chegando no Pará, ele conhece a nossa querida irmã pioneira, Celina Albuquerque, e em um culto pentecostal ele adere ao pentecostalismo. Trabalhando em Belém do Pará como policial militar, o irmão Dubu recebeu uma palavra profética de uma grande obra que ele realizaria em sua terra natal, para onde deveria voltar. O Senhor falou para ele e disse: vai para aquele lugar que tu és uma porta aberta ali. Chegando em 1914, Dubu passou a se reunir com alguns irmãos congregacionais e batistas residentes em Campina Grande, onde falou da fé pentecostal. Em seguida, as reuniões passaram a ser feitas em sua casa na rua Quebra-Quilos e o evangelho continuou a ser propagado. O irmão Dubu era uma pessoa muito calmo, tranquilo, bem na dele. Só quando precisava ele conversava com a gente, ele gostava de conversar. Se tivesse um assunto, ele estava de dentro conversando. Mas o porte dele era assim, muito reservado e chegou aqui como alfaiate, trabalhava na casa dele e lá começou o evangelho pentecostal na casa dele. Em 1922, o pernambucano Felipe Neri Fernandes, que era diácono da Assembleia de Deus, vem a Campina Grande para trabalhar com alfaiataria e passou a dirigir os cultos evangelísticos em sua residência na antiga Rua do Progresso, atual Avenida Marechal Floriano Peixoto. Segundo dados do Estatuto da Igreja, os trabalhos oficiais da Assembleia de Deus em Campina Grande foram iniciados em janeiro de 1924, com a regularização dos cultos como hoje conhecemos. E assim, como a cidade que vinha em expansão, o evangelho também foi se propagando. Comemoramos na presente data 90 anos das Assembleias de Deus em Campina Grande. E ao falar desses 90 anos, não poderíamos deixar de falar da nossa querida cidade de Campina Grande, qual chamamos de Rainha da Borborema. Falamos do contexto histórico da década de 20, da qual Campina Grande era grande exportadora de algodão, e o comércio em Campina Grande começa a se expandir, ao ponto de vir para Campina Grande vários comerciantes do interior da Paraíba, do Nordeste, e Campina Grande vai ganhar grande notabilidade no âmbito comercial e social em nosso país. E é justamente nesse contexto de efervescência comercial que irá se expandir o evangelho pentecostal, a palavra de Deus, pregada a partir dos irmãos que aderiram ao pentecostalismo. Com a necessidade de um local para reunir os novos convertidos, o missionário Joel Carlson trouxe a Campina Grande o evangelista Manuel Pessoa Leão para construir o primeiro templo da Assembleia de Deus. O local escolhido foi a antiga Rua das Areias, atualmente Rua João Pessoa, no centro da cidade. A doação do terreno foi feita pelo irmão José Benoni e, apesar dos poucos recursos financeiros, o templo foi concluído e recebido pelo pastor Francisco Gonzaga em 1925. A primeira igreja era bastante fervorosa, mas ainda reunia poucos membros, como afirma o presbítero Juvenal Pereira, que chegou a participar dos cultos no local. Quando eu cheguei na Igreja das Areias, já era bem pouquinho irmãos, hein? Eu tive o irmão Silvestre da Silva e eu já tinha ouvido o evangelho mais atrás e senti o toque do Senhor e fui me entregar lá, né? Aí levantei a minha mão e aceitei o evangelho e continuei na jornada. A igreja é pequenininha, não era igreja, era uma casa de pregação, né? Você sabe que a igreja que se faz já há um tempo, né? Era uma casa de pregação, porque é pequenininha a igreja. Povo pouquinho, mas povo animado, e a gente sabe que o povo de Deus ele é um povo animado, né? Em 1945, ao observar que o templo era de pequenas dimensões e situado numa rua comercial, o pastor da época, Silvino Silvestre, achou por bem construir uma nova igreja no bairro da Prata.
mas foi taxado de louco devido à sua visão de um templo grande para abrigar mais de 1.200 pessoas sentadas. Iniciou a construção desse templo em 45. Aí foi inaugurado no ano de 50. Poucos membros, mas todos trabalhavam, faziam mutirão e passou 5 anos para a construção. Quando foi 22 de janeiro de 50, foi inaugurado. Os pedreiros eram os irmãos mesmo, que a igreja não tinha condição de pagar, que era pouca gente naquele tempo. Aí tinha os pedreiros, trabalhava, eu vinha para aqui de manhã, trazer o café para eles, ajudava a carregar os tijolos. Trabalhei nesta igreja muito nova. Eu trabalhei de pedreiro, trabalhei de serviço de piso, de granito e finalmente a gente passamos poucos anos e que a gente começou com poucos tempo a gente terminar a igreja. O pastor José da Costa lembra com carinho os esforços de seu pai, o auxiliar Euclides Albuquerque Aguiar, que na época também ajudou na construção do atual templo da Assembleia de Deus em Campina Grande. Meu pai, ele trabalhou muito, ajudou muito na igreja, era um auxiliar forte. Apesar de morar distante daqui, né, de morar no bairro do Tambor. Eu era criança, vinha para a igreja de lá para cá, na época não existia muito transporte, vinha a pé. E meu pai sempre estava acompanhando, trabalhando aqui, ajudando nas obras. Eu me lembro que na frente da igreja aqui era um curral, cheio de pé de manga. Deus existe pé de manga ali. E a gente ficava sentado ali num murozinho baixinho, enquanto eles estavam trabalhando aqui, fazendo alguma coisa na igreja. Após a inauguração da igreja, o pioneiro Manuel Dubu participava dos cultos regulares, como comprovam fotos históricas dos anos 50, onde ele ajudava nos trabalhos. As irmãs Esmeraldina Oliveira e Dimã Dantas acompanharam os últimos anos da trajetória de vida do pioneiro Manuel Dubu e relembram com alegria os momentos e histórias que o irmão costumava contar. Quando eu cheguei aqui em 56, a igreja estava recém-inaugurada e já encontrei o irmão Dubu na igreja e essas coisas que ele me falava. Assim, vida pessoal dele ele não falava muito não, mas as coisas da igreja ele sempre conversava, dizia como era, como começou o trabalho, como foi. E era aquele crente bem reservado, sentava no lugar dele no púlpito e ali dirigia o culto, ele sempre, os pastores davam oportunidade para ele orar, era o que ele fazia somente. Eu ia conversar com ele bem menininha, eu disse como era o começo, como era que o senhor saía do Belém do Pará para pregar. Ele dizia, minha criança, para mim estou vendo, minha criança, íamos um atrás um do outro com uma lamparina e para cada um só tinha direito 4 caroços de jaca. E andava de mata dentro pregando a palavra com esses 4 caroços de jaca. E cada um alumiava o outro. Foi assim um começo com essas preciosidades. E hoje eu dou glória a Deus por ter vivido com estas relíquias. Eu me sinto privilegiado, porque eu, de todo mundo que morava aqui, quem teve mais contato com o irmão Dubu fui eu. Porque ele era muito ligado ao povo do irmão Pacheco e eu morava na casa de Toninha Barbosa, a sogra do irmão Pacheco. E então pronto, eu era encarregado de vir com o irmão Dubu, trazer a janta. E de manhã ele chegava lá em casa, sentava com a gente na mesa, tomava café. Eu tive um contato muito perto do irmão Dubu, muito mesmo. Nos últimos dias de Manuel Dubu, a igreja sede foi seu quartel-general, onde passou a residir e mesmo no final de sua carreira, o pioneiro deixou uma lição de obediência e intimidade com Deus. Era aquela pessoa sadia mesmo, nunca vi irmão Dubu doente. A primeira vez que aconteceu, ele estava molinho, não foi pro culto de noite na sexta-feira. E terminou, eu fui lá comigo no quartinho dele, ele estava deitadinho, falando bem baixinho. Aí a gente levou para o hospital. E ele foi, não queria ir não, mas foi. Aí lá tomou o soro, aí ficou mais espertinho. Aí o médico disse, pode levar para casa que ele tá bem, era só uma fraqueza. E ele veio e realmente quando ele foi subindo, a calçada negra até quem subiu com ele foi irmão Crisólito e irmão Valdemir. E Camilo subiram com ele, pegado com ele nos braços, porque ele já estava tão velhinho, fraquinho que não podia subir. E então, quando ele chegou, foi entrando, ele disse, graças a Deus, cheguei no meu quartel-general.
Aí nós colocamos ele lá e ficamos até tarde. E no outro dia, quando o irmão Pacheco chegou para o matutino, a porta estava fechada. Aí chamou. E ele não chamou, não falou, ele bateu com o pé na porta e abriu, ele estava ajoelhadinho. Passou para o senhor, ele já estava frio já, foi de madrugada, né, foi orar e subiu. Em pleno século XXI, os cooperadores da edificação do Templo Central em Campina Grande celebram os frutos conquistados ao longo desses 90 anos e agradecem a Deus por fazer parte dessa história. Mas o prazer meu é de ser membro desta igreja, onde nasci, me criei e até o dia de hoje Deus tem me ajudado. Tenho feito parte de todos os trabalhos na igreja, principalmente do Círculo de Oração, que eu muito amo, do Coral Silvino Silvestre, a qual eu ajudei os regentes, sendo a segunda pessoa deles, quase todos que passaram por aqui eu cooperei com eles. Glória a Deus, que me batizei com 13, 14 anos. Com 14 anos ingressei no Coral Silvino Silvestre. Até o dia de hoje estou cantando, louvando o nome do Senhor, meus 77 anos. Graças a Deus que o Senhor tem nos ajudado, tem nos fortalecido e tem nos dado ânimo, coragem para enfrentar, que a luta no Evangelho não é brincadeira não. Mas uma coisa eu sei, que nós somos mais do que vitoriosos em toda a trajetória da nossa vida, especialmente na vida espiritual.